Olá, queridos, a graça e a paz do Senhor Jesus, que Deus abençoe grandemente o teu coração, Deus abençoe grandemente a tua vida nessa noite. Desculpe nós entrarmos um pouquinho atrasado, problemas técnicos, ao vivo faz parte, mas que Deus possa abençoar teu coração grandemente em nome do Senhor Jesus Cristo. Eu quero já profetizar a bênção do Eterno sobre tua vida, sobre o teu lar nessa noite. Que o Senhor invada o teu coração em nome de Jesus. E que Deus tem reservado para tu nessa noite, que a nossa mente seja levada cativa ao trono da graça e que o Senhor receba a nossa adoração e o nosso louvor nessa noite, amém? Convide aí seus amigos, familiares, já plinta aí, já manda esse link aí para os seus amigos, para a sua família. Convide todos para juntos podermos adorar ao Senhor Jesus Cristo, amém? Vamos orar ao Senhor nessa noite. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus, nós pedimos, Pai, que o Senhor aquiete o nosso coração nessa noite. Queremos pedir que o Senhor aquiete a nossa alma, Pai, em nome de Jesus. Pai, agora queremos, Pai, ser entronizados ao trono da Tua graça nessa noite. Que o Senhor fale conosco, Pai amado Deus. Que o Senhor receba nosso louvor, que o Senhor receba a nossa adoração nessa noite, Pai. No nome do Teu Filho amado Jesus Cristo. Que possamos receber, Deus, do Senhor, a Tua porção dobrada, Pai, em nome de Jesus, Deus. E que a mensagem, Deus, que o Senhor tem revelada para nós nessa noite, que o Senhor tem especial para nós, Deus, ela venha de encontro aos nossos corações, que ela venha trazer vida, Pai, em nome do Senhor Jesus, Pai, e em Teu nome, Deus, eu declaro a Tua bênção, Deus, agora sobre Teus filhos e filhas, Pai, no nome do amado Jesus Cristo, amém e amém. Que Deus te abençoe, querido, adore o Senhor conosco nessa noite, em nome de Jesus. Início eras a palavra, com Deus Altíssimo, o mistério de tua glória, Cristo em ti se revelou. Oh, quão lindo esse nome é, oh, quão lindo esse nome é, o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão lindo esse nome é, maior que tudo Ele é. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Oh, quão lindo esse nome é, nome de Jesus. Deixou o céu para buscar, veio pra nos resgatar. Amor maior que o meu pecado, nada vai nos separar. Oh, quão maravilhoso é, oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus, meu Rei. Oh, quão maravilhoso é, maior que tudo Ele é. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Oh, quão maravilhoso é o nome de Jesus. Sim, o Cordeiro de Deus, o Príncipe da Paz,
Davi, Ele é, Ele é, Ele é. E ao nome de Jesus, para que o nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra e debaixo da terra, e toda língua confesse que Jesus, o grande Yeshua, é o Senhor. Ele é, Ele é. Oh, oh, oh. A morte vencesse, o véu tu rompeu, a tumba vazia agora está. O céu te adora, proclama tua glória, pois ressuscitaste, vivo está. És invencível, inigualável, hoje pra sempre reinará. O teu é, erga suas mãos dentro da tua casa e declare: a morte vencesse, o véu tu rompesse. Declare isso. O céu te proclama, proclama. Sim, Ele é, sim, Ele é. És invencível, inigualável, hoje pra sempre. Teu é o reino, tu é a glória, acima de todo nome está. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Diga. Poderoso esse nome é, mais forte que tudo é. Poderoso esse nome é, poderoso esse nome é. Sim, poderoso esse nome é. Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Declare isso, diga: Senhor, formoso és, tua face eu quero ver, pois quando estás neste lugar, tua graça invade-me. Põe a mão no teu coração nessa noite.
Põe a mão no teu coração nessa noite e peça isso para Ele, vai. Acende a chama, ó Pai. Peça para Ele que uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o meu primeiro amor. Diga, acende, acende a chama, ó Pai, de uma vez brilhou. Vem limpar, brilhar, resplandecer o teu primeiro Faz de novo, queima de novo em nossos corações, sim. Vem limpar, brilhar, resplandecer o teu primeiro amor. Escutas quando clamo, acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Se você souber, declara isso. Confio em ti, confio em ti. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Me escutas quando clamo. Declara isso nessa noite, diga. E acalma o meu pensar, me levas pelo fogo, curando todo o meu ser. Diga, confio em ti, confio em ti. Oh, creio que tu és a cura. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso. Creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso de ti.
Quero convidar onde você estiver dentro da sua casa nesse momento. Se você estiver no trabalho, eu quero convidar você a erguer as suas mãos bem alto nesse momento. Erga as suas mãos bem alto e vamos dizer isso nessa noite. Vamos declarar isso nessa noite, que nada é impossível para o Senhor. E enquanto nós declaramos, nós acreditamos profeticamente que as cadeias estão sendo quebradas. Enquanto nós declaramos que nada é impossível para Ele, nada é impossível para Jesus, as cadeias estão sendo quebradas, o seu filho, a sua esposa, o teu esposo está sendo liberto, a enfermidade está saindo da tua casa. Erga a sua voz profética nessa noite, vamos declarar isso, diga: nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos, nada é impossível para ti, nada é impossível, nada é impossível para ti. Tens o meu mundo em tuas mãos. Creio que tu és a cura. Creio que és tudo para mim. Eu creio que tu és a vida. Creio que não há outro igual a ti. Jesus, eu preciso, não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não há outro igual a ti. Não, não, não. Não há médico igual. Não há pai igual, não. Não, não há amor igual ao teu Jesus. Não, não há prazer maior que te servir. Oh, aleluia. Não, não, não. Você pode levantar um altar de adoração na tua casa nessa noite. Você pode declarar que não há outro igual, não há outro igual. Não há outro igual a Ele, não há outro igual a Ele, não há outro igual a Ele. Você pode levantar o altar de adoração na tua casa nessa noite, declarando a Ele, declarando a Ele, declarando a Ele. Não há outro, 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 não há outro. Oh, somente em Ti. Oh, Tu és o milagre, Tu és a cura, Tu és a restauração. Sinta a presença de Deus invadindo a sua casa nessa noite. Sinta a presença do Espírito Santo de Deus invadindo a sua casa nessa noite. Sinta a presença de Deus invadindo a tua casa nessa noite. Pois não há outro, não há outro, não há outro igual a Ele. Você precisa dele. Você precisa dele. Oh. Senhor Deus, Pai, em nome de Jesus,
Em nome do teu filho amado Jesus, nós declaramos, nós precisamos do Senhor. Nós precisamos do Senhor. Eu entrego agora, Deus, essas famílias, Deus, que estão diante do Senhor nessa noite, Deus. Essas casas que estão diante do Senhor nessa noite, Deus. Eu entrego cada pedido de oração nessa noite. Entra com providência nessa casa. Entra com restauração nessa família. Entra com cura nessa noite, Pai. Nós queremos ver o teu milagre, Pai. Queremos presenciar. Queremos testemunhar do teu poder. Pois não há outro, não há outro, não há outro igual a ti. Seja visitado pelo Senhor nessa noite. Seja visitado pelo Senhor nessa noite. Querido e querida, seja visitado pelo Senhor nessa noite. Que a presença de Deus seja sobre tua casa. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. No nome de Jesus. Deus te abençoe. Deus te abençoe. Rica e poderosamente. Amém? Glória a Deus, glória a Deus, aleluia. Deus tem uma palavra para o teu coração nessa noite. Domingo eu preguei, eu trouxe uma palavra. Todos querem Jesus, mas ninguém quer nascer de novo. É o título da mensagem. Eu disse que eu ia continuar hoje, mas meu genro está de férias, faz faculdade de teologia em São Paulo, na faculdade em São Paulo. Está de férias, veio nos visitar. Está conosco, então hoje eu estou dando a oportunidade para ele ter trazido uma palavra de Deus aos nossos corações. Sei que você vai ser ricamente abençoado. Então guarde no teu coração que na próxima quarta-feira eu vou continuar a mensagem, né? As evidências de quem nasceu de novo. Eu vou estar continuando a mensagem. Mas hoje Deus tem um vinho novo para você. Deus tem um vinho novo para você nessa noite, amém? Você recebe? Dá um amém comigo aí, dá um amém, escreve aí um amém. Eu recebo em nome de Jesus. Só Deus, Pai, em nome de Jesus, nós já sabemos que o Senhor já colocou algo no coração do teu filho nessa noite. Pedimos que nossa mente, nossos corações estejam abertos e receptivos à tua palavra nessa noite, Pai. Nós queremos mais de ti e recebemos aquilo que o Senhor preparou para nós nessa noite, Pai, em nome de Jesus. Amém e amém. Amém, queridos. Louvado seja o nome do Senhor. É com muita gratidão e alegria que eu acolhi o convite do pastor Marcos. Eu cumprimento toda a igreja com a graça e a paz do Senhor, a toda a liderança dessa igreja, aos pastores dessa casa, minha gratidão. Eu gostaria de fazer uma oração, queridos, nesse início, porque eu sinto que nesse período que nós estamos vivendo, e particularmente no momento, no dia de hoje, tem pessoas do outro lado dessa câmera, do outro lado dessa tela, que está cogitando que há uma diferença naquilo que se pode receber nesse local e na sua casa. E é óbvio que há uma diferença geográfica, mas a presença do Espírito Santo, da mesma forma que é aqui, é aí. O salmista vai nos dizer que se ele pegasse a sua cama e colocar no mais profundo abismo, ali estaria o Senhor. E se ele pegasse e colocasse no mais alto monte, também estará o Senhor lá. E nessa noite eu gostaria de orar para que a barreira que te impede, que tem te impedido nesse tempo, que caia por terra. Que toda cadeia que tem privado pessoas de usufruir de uma graça, de uma presença de Deus ininterrupta, que seja derrubado nessa noite na autoridade que é o nome de Jesus. Eu não sei se você está assistindo pela televisão, se você está assistindo pelo celular, mas eu gostaria de convidar você a fechar os seus olhos nesse momento, a colocar a mão no seu coração e começar a declarar que a presença do Senhor, começar em nome de Jesus, clamar por mais de Deus,
Fala, Senhor, em nome de Jesus, que se rompa os limites das minhas faculdades, que se rompa o limite, Deus, das minhas estruturas, pois nós queremos mais de Ti. Eu desejo mais do Senhor nessa noite. Em nome de Jesus, que nessa noite cadeias que privam pessoas de experimentar a glória de Deus seja caindo por terra. Não se contente com isso, queridos. Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, eu oro nessa noite junto aos meus irmãos, clamando a Ti, que todo e qualquer empecilho, toda distração, tudo aquilo que se levanta entre o culto e aos meus irmãos, que caia por terra nessa noite, Pai. Todo enfado, todo cansaço, toda distração, tudo aquilo, Deus, que não provém do Senhor e que está minando a experiência de cultuar, de se entregar, de se dedicar, de experimentar mais do Senhor. Que nessa noite, Deus, nós em nome de Jesus liberamos uma palavra sobre a vida, a casa, o lar de cada irmão e irmã dessa igreja e todos aqueles que nos assistem. Declaramos céus abertos, declaramos que no poder que há no nome de Jesus, todo empecilho caia por terra em nome de Jesus. E que nessa noite, Senhor, o Senhor nos marque com um tempo de restauração, de restituição, um tempo a qual nós vamos inaugurar um tempo de novidade nas nossas vidas, no nome de Jesus. Amém. Queridos, o que eu gostaria de compartilhar com você nessa noite é algo que o Senhor tem ministrado ao meu coração há algum tempo. E quando o pastor Marcos me convidou, eu senti de Deus de trazer essa reflexão, e eu tenho percebido que na nossa vida há determinados sentimentos e reações ocasionadas pelas circunstâncias e situações que nós passamos, que tem nos privado de usufruirmos a vontade de Deus. E quando pensando acerca disso, o Senhor me conduziu a um texto que se encontra em Números, no capítulo 14, no verso 1 ao 12, que vai dizer assim: então toda a congregação se levantou e gritou em alta voz, e o povo chorou aquela noite. Todos os filhos de Israel murmuraram contra Moisés e contra Arão, e toda a congregação lhes disse: quem dera tivéssemos morrido na terra do Egito, ou mesmo neste deserto. E por que o Senhor nos traz a essa terra para cair a espada, e para que as nossas mulheres e as nossas crianças sejam presas? Não seria melhor voltarmos para o Egito? E diziam uns aos outros: vamos escolher um chefe e voltemos para o Egito. Então Moisés e Arão caíram sobre o seu rosto diante da congregação dos filhos de Israel, e Josué, filho de Num, e Calebe, filho de Jefoné, que eram daqueles que espiaram a terra, rasgaram as suas roupas e falaram a toda a congregação dos filhos de Israel, dizendo: a terra pela qual passamos a espiar é terra muitíssimo boa. Se o Senhor se agradar de nós, então nos fará entrar e nos dará essa terra, que é uma terra que mana leite e mel. Tão somente não sejam rebeldes contra o Senhor e não tenham medo do povo dessa terra, porque como pão os que podemos devorar, a proteção que eles tinham se foi. O Senhor está conosco, não tenham medo deles. Apesar disso, toda a congregação disse que Josué e Calebe deviam ser apedrejados,
Porém, a glória do Senhor apareceu na tenda do encontro dos filhos de Israel. E o Senhor disse a Moisés: até quando este povo me provocará? E até quando não crerá em mim, apesar de todos os sinais que fiz no meio dele? Ou vou feri-lo para pestilência e desertá-lo, e farei de você povo maior e mais forte do que a este. Na continuidade desse texto, Moisés intervém em favor do povo, e mais a sequência, Deus fala que iria perdoá-los, mas que aquela geração especificamente não entraria. E esse texto de Números revela a precipitação de um povo desejando o retorno para o Egito frente a uma situação adversa. É óbvio que aqui falar somente com esse termo, eu não estou desqualificando aquilo que eles viviam, e até mesmo escolher esse texto foi com a intenção de evidenciar de tamanha agrura que esse povo poderia estar passando nesse tempo. E diante de algo tão adverso, nessa ocasião eu gostaria de partilhar com vocês a respeito da ansiedade que ocorre entre a promessa e o seu cumprimento. Essa peregrinação era necessária. A palavra do Senhor já tinha sido liberada em favor. Não apenas uma palavra, o Senhor demanda muitos exemplos de favor, de graça àquele povo, libertando de forma fantástica, sobrenatural. Só que diante de tudo aquilo que eles viveram, eles cogitaram retornar para a escravidão, retornar para um lugar a qual eles não tinham a liberdade de escolha, libertar para uma condição a qual eles serviam. E o texto em Êxodo vai dizer que os egípcios sabiam do potencial do povo de Israel. Só que, diante disso, o que eles fizeram? Eles lançaram duras cargas sobre aquele povo, para que eles tivessem a sua força minada e só empenhavam para o trabalho escravo. Só que em determinado momento o Senhor se compadeceu, liberta esse povo, levanta um homem improvável para fazer essa obra fantástica, faz mar se abrir, praga vem sobre o povo, não tem como o poder do faraó conter tamanha graça, tamanho o poder de Deus, e esse povo sai. Só que em determinado momento, diante da desobediência, das colocações do povo serem distantes do ideal, da intenção de Deus, esse povo começa a murmurar. E fala o texto que lemos, todos murmuraram. Todos se abdicaram de olhar, exceto obviamente Moisés e aqueles que foram citados. Mas uma grande maioria se abdica de olhar para a promessa e daquilo que Deus tinha feito, e de que a terra já tinha sido avistada, que a terra já não era algo que estava no campo das ideias, não era algo que estava apenas liberado como uma palavra, se tornou palpável, encarnou. Já tinha pessoas que tinham visto, independente da forma que reagiram, a favor ou contra, mas já estava, era concreto, era verídico, era real, era palpável. Só que ainda assim, esse povo murmura, é afligido duramente por aquilo que estava diante, no seu contexto, nesse momento a qual ele estava vivenciando. Essa é a experiência, queridos, desse texto e desse povo. E diante desse relato, eu gostaria de refletir com você acerca do momento que nós estamos vivendo. Eu não quero minimizar
a sua experiência. Eu não quero em momento algum desprezar o que você está vivendo, mas eu gostaria de que nós analisássemos se nesse tempo que nós estamos passando, tempo tão ímpar, talvez os nossos netos, os nossos filhos, eu tenho quase certeza que algo dessa magnitude não voltará a ocorrer por aqueles que virão após nós durante muito tempo. Eu tenho certeza que essa experiência que as gerações que hoje a experimentam é algo ímpar, apesar de ser muito ruim, muito duro. Hoje nós temos um relato de quase 70 mil óbitos somente no Brasil, um número que toca demais. O pastor Vinícius, pastor da Igreja Metodista Central em Tanguá, falou algo que tem martelado na minha cabeça. Os números deixaram de ser apenas números e começaram a ser nomes. Nós temos tomado ciência, talvez você que está me assistindo foi afligido de maneira muito dura com todo esse momento. Mas o que eu gostaria de te fortalecer por meio da palavra, e eu oro para que o Espírito Santo haja intervindo acerca disso, é que aquilo que era promessa para aquele povo, nós vimos na pessoa de Jesus Cristo se tornar carne. Aquilo que estava apenas como uma projeção, nós vivemos baseado nisso. E uma promessa que o Senhor liberou para aquele povo é para que todos fossem sacerdotes. Agora seria um reino de sacerdotes. Um povo que já não tinha mais distinção entre aqueles que teriam acesso ou não, todos estariam diante da presença de Deus. E essa promessa, lá no 1 Pedro, no capítulo 2, verso 9, vai dizer assim: vocês, porém, são geração eleita, sacerdócio real, nação santa, povo de propriedade exclusiva de Deus, a fim de proclamar as virtudes daquele que os chamou das trevas para a maravilhosa luz. Então, está vigente nos nossos dias. A obra de Cristo tornou real, tornou palpável aquilo que estava como promessa. Então, para nós, queridos, nessa noite, tome posse daquilo que Deus falou ao seu respeito, ao nosso respeito. E ainda que as situações batam nos confronte, nunca abra mão, nunca abdique daquilo que Deus falou a respeito de cada um de nós. Você é um filho amado de Deus, uma filha amada de Deus. Você é alguém que não tem privação, exceto o pecado, para entrar na presença do Senhor, usufruir da liberdade que Ele nos permitiu. Aquele povo foi oferecido a mesma liberdade em proporções diferentes. Eles também foram chamados a ser uma nação santa, um sacerdócio real. Só que a liberdade, queridos, ela coloca diante de nós escolhas. Enquanto nós éramos escravos do pecado e aquele povo escravo de Faraó, a única coisa que eles tinham que fazer era reproduzir uma palavra de ordem. Façam isso, carrega aquela pedra para lá, para cá. Quanto ao pecado, se prostitua, se envolva, traia, roube, faça o que for. Não pague os seus impostos. Agora eu vou falar das coisas mais leves, que talvez esteja nas camadas mais comuns da sociedade. Não pague imposto, dê jeitinho nas coisas. Enfim, tantas coisas que nós poderíamos observar aqui. Então, a liberdade, a libertação, ela nos condiciona, ela nos permite tomar decisões.
E qual será a decisão que nós estamos tomando dia após dia? Será que nós temos sido aqueles que têm optado por retroceder? Ou somos daqueles que, independente da circunstância, independente se é bonança ou tempestade, independente se o mar está como for, independente, uma coisa é imutável: a nossa retidão àquilo que Deus propôs. Eu vi alguém falando essa semana que estava muito preocupado, ou muito preocupada, que diante desse tempo que nós estamos vivendo, muitas pessoas venham ter sua fé esfriada, optar por não professar mais a fé em Cristo. E isso é muito triste, obviamente, muito alarmante, mas eu acredito fielmente, queridos, que você, eu, esses que estão aqui, são daqueles que estão optando por prosseguir. E a esse, Pedro fala, conforme lido, que a finalidade é de proclamar a virtude daquele que nos chamou. Então eu acredito fielmente que você, empenhado nisso, empenhado em viver a vontade de Deus, está buscando com toda a sua força não esmorecer. Talvez a ansiedade bata. E a ansiedade é preocupante, porque quanto àquele povo, no processo de alcançar a promessa, a ansiedade promoveu duas coisas que eu gostaria de pontuar aqui. Foi roubado a sua fé, eles viram, experimentaram, foram extremamente favorecidos pela graça, pelo poder de Deus, pela mão forte do Senhor. Só que diante da dificuldade e tudo aquilo que ocorreu e foi gerado nesse interim, eles tiveram a sua fé usurpada. E o segundo ponto é que nessa peregrinação de muita dificuldade, eles tiveram uma abdução na sua memória. O que eles tinham parecia já não ser suficiente para dar o passo de fé, para optar por prosseguir, por avançar. E agora eu gostaria de dar honra aos jovens da igreja que eu faço parte lá em São Paulo. Eles fizeram um projeto muito bacana e propuseram que os próprios jovens fizessem vídeos diários partilhando de uma sequência de texto bíblico, e exclusivamente hoje foi a minha oportunidade. E eu gostaria de estar próximo do fim, mas eu gostaria também de trazer uma experiência que o povo em Filipos, especificamente em Filipenses no capítulo 4, eles experimentam. Apóstolo Paulo ali na ocasião, ele já estava se despedindo no que diz respeito ao texto. O texto tem uma conotação de encerramento. Obrigado. O texto tem uma conotação de encerramento. Apóstolo Paulo ali coloca muitas virtudes e coisas que esse povo fez em seu favor. Ele fala que quando nós vemos no texto de Atos, que ele recebe uma visão e vai em direção à Macedônia, ele fala que aquele povo em Filipos, eles o acolhem. De muitos que poderiam, eles o acolhem. Os outros o negaram. E ali eles começam a tomar conta, cuidar particularmente desse servo de Deus, desse apóstolo, e ser provedor no seu ministério. E queridos, uma coisa que me chama a atenção, que o apóstolo Paulo, assim como Jesus, também é muito inteligente naquilo que fala. Jesus, por exemplo,
ele quando fala aos seus discípulos, aqueles que o ouviam, ele falava utilizando termos que era apropriado no momento, que era participante, estava ativo no dia a dia daquele povo, como por exemplo, as aves do céu, lírios do campo. Esses termos, quando Jesus utilizava, ele familiarizava a experiência daquele povo e dessa forma ele conseguia transmitir com mais propriedade e de maneira com que aquele povo viesse a entender as verdades do reino de Deus. E apóstolo Paulo, nessa ocasião, nesse texto especificamente, ele utiliza até mesmo das virtudes daquilo que aquele povo fez, da forma que aquele povo viveu ao acolhê-lo e da maneira com que eles começaram a se portar, de forma que ele começa a honrar o Senhor, enaltecer essa obra, e ele também, no meio disso tudo, faz umas observações, coloca algumas coisas no imperativo, como declarando, dando uma ordem, expressando um desejo para que aquele povo vivesse. E um deles, no versículo 6, vai dizer: não fiquem preocupados. Não fiquem preocupados. E ele continua dizendo assim, próprio versículo 6, sejam conhecidos diante de Deus os pedidos de vocês pela oração, súplica e ação de graça. Portanto, eu aprendo nesse texto, nessa experiência que aqui é relatada, que as aflições, as angústias, as adversidades da vida, ela é própria vai ficar redundante isso, mas ela é própria da própria vida, é inerente à vida humana. Só que, apesar de, nós temos com grande alegria, a mesma forma que o apóstolo fala no versículo 4, e eu digo a você nessa noite: alegrem-se no Senhor. Outra vez vos digo, alegrem-se no Senhor, porque nós o temos. Nós temos um Deus que age ao nosso favor, que trabalha até mesmo quando nós descansamos. E pensa que ele descansa de forma alguma. O guarda de Israel não dormita, ele não dorme, está todo o tempo operando a fim de que nós vivamos e cumpramos os seus objetivos. Esse texto de Filipenses, complementando aquilo que eu iniciei em Números, ilustra talvez o êxito. Apesar de ter algumas experiências nessa comunidade de Filipe, que ser um pouco adversa, tem um pouco de risco em determinadas ocasiões, mas mostra para nós que o Evangelho rompeu as barreiras, rompeu os limites, rompeu aquilo que privava o povo de experimentar mais de Deus. De igual modo, queridos, de igual modo, a mesma presença que esteve com o apóstolo, independente da circunstância que ele estava passando, independente de qualquer coisa, essa presença está contigo, está com você nesse momento. Não é uma força, não é uma ocasião, é uma pessoa. E a pessoa do Espírito Santo quer te conduzir a caminhar em caminhos altos, a romper com barreiras que nós humanamente não conseguimos minimamente conseguir vislumbrar como serão derrubadas. Mas o Senhor é a resposta a qual nós precisamos. Nesse tempo que nós estamos passando, nós em breve voltaremos a ocupar as nossas igrejas da forma mais responsável possível, mas não espere que esse momento volte para que você viva aquilo que Deus tem para ti. Não espere que esse momento ocorra. A promessa de Deus, a palavra de Deus, ela está liberada, ela foi liberada ao teu respeito, ao teu favor, e Ele está em todo o tempo te convidando, me convidando, para que nós a vivamos. O mundo
carece de esperança. E nós a temos. Ele é uma pessoa e Ele deseja se relacionar conosco. Ele fez de tudo o possível e deu o maior investimento possível para que pudéssemos nos relacionar novamente com Ele. O mundo está precisando ouvir isso, queridos. E eu convido você nessa noite a romper com as suas próprias limitações, a se dispor para Deus como nunca antes. Talvez nós ainda ouvimos, como Moisés ouviu, burburinhos de pessoas, talvez nos jornais, nas ruas, na medida do possível, a forma com que chega a nós, independente da forma, qualquer que seja. Mas eu te convido nessa noite a deixar de ouvir a essas palavras e começar e se dedicar cada vez mais, melhor dizendo, aquilo que o Senhor tem ao seu respeito. Esse povo, e aqui eu concluo, agora falando acerca de Filipenses, esse povo tem a sua própria experiência como exemplo e motivação a qual o apóstolo Paulo utiliza, para que eles prossigam e vivam os propósitos de Deus. Nessa noite, eu convido a você a olhar para aquilo que Deus fez na sua vida, fez na sua história, aquilo que Deus já mostrou e revelou a você, e te convidar a empenhar toda a sua força, seu vigor, sobre aquilo que Deus já fez, na ciência de que, se Deus fez algo no passado, não foi para que se estancasse por lá, é porque Ele está apontando que a sua vida, a minha vida, tem um valor tal que essa obra se concluirá na eternidade. Eu desejo imensamente que Deus te abençoe nessa noite. Pessoal, puder me ajudar aqui, nós vamos estar orando, e nós vamos estar clamando ao Senhor, para que barreiras que nos privam nessa noite, de nós avançarmos em Deus, seja caindo por terra. Talvez você olhe para sua família e veja que há muitas limitações. Talvez você olhe até mesmo para a sua experiência de fé e ache que ela não seja satisfatória ou que te auxilie de uma certa forma, ou você acha que seja um pouco limitada demais. Mas eu gostaria de dizer uma coisa: a circunstância para Deus não é desculpa para que você experimente o melhor dele. Pelo contrário, Deus sobrepõe todas as coisas. Para aquele povo no Egito, era o próprio Faraó. Para aquele povo no Egito também passou a ser um mar à sua frente. Para aquele povo em Filipos, talvez seria o sincretismo religioso, a descrença de muitos, ou a pluralidade de divindades que havia, o imperador falando para que eles cultuassem a sua própria imagem. Independente, queridos, de qual seja a circunstância, através da palavra do Senhor, nós vemos que ela não é impeditivo para que Deus haja. Então nessa noite, se abra, se renda totalmente ao Senhor. Permita que essa área da sua vida, o seu coração, esteja desnudada, esteja extremamente quebrantada e revelada, expressa, exposta diante de Deus, a fim de que Ele te conduza a viver os melhores dias da sua vida, o melhor dessa terra, as promessas que Ele fez ao seu favor, queridos. Em nome de Jesus, enquanto o ministério de louvor estará ministrando, a minha oração e a minha intercessão é para que a barreira que nos divide nessa noite, a ação do Espírito Santo e no poder que é no nome de Jesus, seja caindo por terra. Ora para que o Espírito Santo sopre sobre a sua casa, sobre o seu lar. Nós declaramos que sobre o céu da sua casa, principado, potestade, demônio, qualquer que seja partindo e retirada diante do poder que é no nome de Jesus, e que haja total liberdade da ação do Senhor na sua vida nessa noite.
autoridade que é no nome de Jesus, nós tomamos posse daquilo que o Senhor falou a nosso respeito nessa noite. Nós declaramos e apontamos o dedo para a adversidade e declaramos falida o seu poder, e que a nossa vida não caminha diante daquilo e sob as palavras contrárias que são lançadas. A nossa vida caminha e está diante daquilo que o Senhor falou a nosso respeito. Nós declaramos que a nossa casa servirá ao Senhor, independente das opções que os outros tomem. A nossa casa serve ao Deus vivo. Nós declaramos, Deus, que nós somos um reino, participamos de um reino de sacerdotes. Nós declaramos que nós usufruímos pela Tua graça da salvação. Nós, Deus, em nome de Jesus, nos apropriamos das Tuas promessas, que declara, Deus, que a eternidade será ao Teu lado. Nessa noite, Pai, na autoridade que é no nome de Jesus, pessoas que têm sofrido com ansiedade, com sentimentos, Deus, que inferioriza, Deus, sentimento de solidão, Pai, nessa noite, na autoridade que é no nome de Jesus, nós declaramos a Tua ação e a presença do Espírito Santo, correndo como um rio que flui e que pedra alguma, mais dura ou maior que seja, não consegue privar de que ela se rompa, encontre um caminho e sobreponha, que esse poder passe sobre toda dificuldade, e que nessa noite, pessoas que caminhavam com os olhos, com choro, com muito pranto, receba a Tua presença, receba a Tua unção que quebra todo jugo, e volte a sonhar e a experimentar o melhor de Deus, na autoridade que é no nome de Jesus. Pastor Marcos, eu agradeço imensamente a oportunidade, a você que acolhe essa palavra e que nos recebe no seu lar nessa noite. Deus possa te abençoar em nome de Jesus. Obrigado, pastor. Aleluia, glória a Deus. Deus abençoe seu coração, querido. Entenda uma coisa: entre a promessa e o cumprimento da promessa existe um tempo, e não deixa que aquilo que está tirando, roubando a tua paz, aquilo que vem como para detonar a tua mente, para te fazer desistir, caia por terra nessa noite, em nome do Senhor Jesus. Às vezes nós nos tornamos ansiosos demais. A ansiedade às vezes nos rouba, tira aquilo que Deus tem reservado para nós. Que nada roube aquilo que Deus guardou, reservou para você, em nome de Jesus. Deus te abençoe, Mateus. Que Deus abençoe a sua casa, em nome de Jesus. Amém? Receba a bênção do Senhor. Domingo, às 18h30, nós estaremos aqui adorando ao Senhor Jesus. Aguardo você, a sua família, para juntos cultuarmos e bendizer o nome daquele que vive e reina para todos sempre. Senhor Deus, muito obrigado, Deus, pela Tua palavra. Obrigado, Deus, pela revelação, Deus, aos nossos corações. Tira de nós, Deus, toda ansiedade, toda barreira, Pai amado Deus, porque nós queremos, Deus, romper, Deus, diante do Senhor e crescer mais, Deus, diante da Tua presença. Deus, em Teu nome eu abençoo, Deus, os Teus filhos e filhas. Abençoa a Tua igreja, Deus, agora nos lares, em nome de Jesus, Deus, com o amor de Deus Pai. Que a graça do Senhor e Salvador Jesus Cristo, que as duas consolações do Espírito Santo de Deus, seja sobre tua família, seja sobre o teu lar, seja sobre o teu coração, no nome de Jesus. Se você recebe, diz amém aí. Deus te abençoe, em nome de Jesus. Amanheceu, nada pesquei. Parecia ser um dia tão tranquilo como qualquer outro. Estava cansado, se fosses desanimado,
decidido a largar tudo e parar. Deus conhece a estrutura, sabe do que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colheu todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, eu vou te honrar. Deus conhece a estrutura, sabe do que está fazendo. Mesmo que seja difícil, não pare, Ele está vendo. Colha todas suas lágrimas e mandou eu te falar. Pega o que Ele te entregou e volte para o mar, que é o teu lugar. Quem mandou largar a rede? Quem mandou você parar? Volte para o mar alto, no lugar da tua vergonha, Deus vai te honrar.